Usted conoce la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ellos fueron esclavizados. ¿Y ellos fueron esclavos en dónde? En Egipto. Ponga atención, por favor. ¿Ellos eran esclavos en dónde? En Egipto. Todos estos símbolos, o mejor, todas estas cosas que les voy a decir aquí ahorita, ellas tienen un símbolo, tienen un significado. Egipto va a significar algo, Israel va a significar otra cosa. Ponga mucha atención, senão usted no acompaña lo que les voy a decir. Y yo voy a ir directo al grano, no voy a dar vueltas. Tiene que estar usted pendiente, muy atento. Amén. Entonces el pueblo de Israel, ellos eran esclavos en Egipto. Y Dios con mano poderosa, con mano fuerte, con mano dura, sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto y les prometió hacer qué con ellos. Darles una tierra prometida. ¿Darle qué? Una tierra prometida. ¿Qué es lo que significa esta tierra? Ponga mucha atención, no se distraiga por nada. Incluso apaga su celular para que usted no se distraiga. Esta tierra, aquí hoy van a simbolizar dos cosas. La primera de ellas, la más importante, es la vida eterna que Dios tiene para nosotros. Amén. Es la tierra prometida del cielo. La segunda cosa es la vida nueva que Dios quiere para usted. ¿Qué significa la tierra prometida? La vida eterna. Salación y qué? Salación o salvación. Salvación. Salvación, que es la vida eterna y una vida nueva aquí. Ponga atención, usted va a entender. El pueblo era esclavo, fueron 400 años esclavizados. Ellos ya se comportaban como esclavos, hablaban como esclavos, comían como esclavos, se vestían como esclavos, pero ellos no eran esclavos. Ellos eran el pueblo elegido de Dios. Y Dios vino con mano fuerte, los liberó de Egipto, de la esclavitud, y les prometió a ellos que ellos se volverían de esclavos en una nación poderosa. Ellos serían una nación poderosa, una nación invencible. Ellos eran esclavos, no eran guerreros, no eran soldados, eran esclavos. Entonces, para que ellos se volvieran una nación, ¿de qué necesitaban ellos? Ellos salieron de Egipto, ¿de qué necesitaban? Ellos salieron de Egipto, ¿de qué necesitaban? Es de eso que estoy hablando, gente. Piense conmigo, acompañe aquí conmigo lo que le estoy diciendo. El pueblo estaba esclavo en Egipto, saliendo más de 3 millones de personas de Egipto. ¿De qué necesita 3 millones de personas? No, ustedes no entendieron. Ponga atención. 3 millones de personas salieron de Egipto, en donde eran esclavizadas. ¿De qué 3 millones de personas necesitan? De una tierra. ¿De una qué? ¿Qué es lo que 3 millones de personas necesitan? De una tierra. ¿Cómo ellos se van a volver en un pueblo poderoso si ellos no tienen un qué? Un territorio para ser un país. Entonces Dios los saca de Egipto y promete llevarlos ¿a dónde? A una tierra en donde ellos se volverían en el pueblo más poderoso de la historia de la humanidad. El pueblo que mostraría a todos los demás pueblos que Él es el Dios verdadero. Amén. ¿Quién me está comprendiendo? Ponga mucha atención, por favor. Aquí tiene un lugar aquí, sienta ahí. Míreme usted, por favor. Entonces, ellos salen de Egipto, en donde eran ¿qué? Esclavos. Y Dios les promete guiarlos a una tierra buena, una tierra que sería perfecta para que ellos fueran un pueblo poderoso. ¿Comprendieron? En medio del camino, ¿qué es lo que hay? El mar rojo. Río de los Remedios. ¿Qué era lo que había en medio? Desierto. Había un desierto. Dios condujo al pueblo en el desierto, diciéndoles a ellos: ustedes van a llegar a una tierra en donde serán independientes, en donde nunca más serán esclavizados. Ustedes sigan mi voz, obedezcan mis mandamientos. Ahí Dios viene allá en el Sinaí, aparece para ellos, y Dios viene y allá en el primer celular touchscreen, Dios va y escribe en las piedras. ¿O no es verdad? Dios escribió en las piedras las leyes, porque todo país tiene sus leyes, todo pueblo tiene sus reglas, ¿o no? Entonces Dios les entregó leyes, mandamientos, y les dijo: ustedes, si obedezcan mis leyes y mandamientos, van a prosperar, van a vencer, van a ser invencibles. Y ahí Dios les entregó a ellos. Ellos salieron de Egipto pobres o ricos.
ricos ou pobres. La Biblia dice que los esclavos salieron de Egipto riquísimos. Nunca más Egipto volvió a ser un país poderoso, porque todo oro que había en Egipto, ellos entregaron a los esclavos. Ellos salieron riquísimos de Egipto, llevando mucho oro, pero en el medio, en el camino, era desierto. ¿De qué sirve el oro en el desierto? De nada. Era Dios enseñándoles a ellos: ustedes no se pierdan por las riquezas, porque aunque tengan mucho oro, si no me tienen a mí, ustedes no tienen nada, no les va a servir de nada. Y Dios mostró para ellos que tenía que sustentarlos con un maná que caía del cielo. ¿Quién me está comprendiendo? Entonces usted va a ver que Él guió al pueblo. Según los estudiosos, el viaje de Israel, de Egipto, a la tierra que Dios les había prometido, eran 40 días. Pero se tardaron ¿cuánto tiempo? 40 años. 40 años para cruzar el desierto. 40 años para cruzar el desierto. Hasta que llegó el día en que ellos llegaron a la mera entrada de lo que era la tierra que Dios había prometido, en donde ellos se convertirían en un pueblo poderoso. Y es de aquí donde empieza la historia de lo que les quiero hablar hoy, las enseñanzas que les voy a dar aquí rápidamente. Números capítulo 13, versículo 25. Versículo 25, ponga atención por favor. Moisés llamó a 12 hombres. Moisés llamó a ¿cuántos hombres? 12 hombres. Es como si fuera un alcalde de cada tribu de Israel. Él llamó a 12 hombres. Y él mandó a estos 12 hombres que fueran a hacer ¿qué? Vayan a explorar y a espiar la tierra. Y vuelvan y me den un relatorio de lo que es lo que ustedes encontraron, qué fue lo que vieron. Antes de que entremos en esta tierra con 3 millones de personas, ustedes representando cada tribu, cada grupo, ustedes van a ir. Ustedes pueden ver aquí, en estos vitrales que ustedes nunca ponen atención, están los nombres de las 12 tribus: Neftali, Leví, Benjamín, Judá, Miguel Hidalgo. Ahí está. Entonces, los 12 hombres fueron a hacer ¿qué? Espiar la tierra. Ellos se quedaron 40 días viendo la tierra para traer para Moisés ¿qué? Un reporte. Muy bien, vamos a leer el versículo 25. Después de andar por el territorio durante 40 días, los espías regresaron, versículo 26, a Cádiz, en el desierto de Parán. Míreme usted por favor. Estamos hablando aquí del momento en que el pueblo va a dejar ¿qué para atrás? ¿Qué es lo que ellos van a dejar para atrás? No, la esclavitud ya había acabado. ¿Qué era lo que van a dejar para atrás? El desierto. El desierto es un símbolo de dificultad. El desierto es un símbolo de soledad. El desierto es un símbolo de incertidumbre. El desierto es un momento difícil en que pasamos en la vida. Una dificultad, una situación complicada, difícil. El pueblo salió de la esclavitud. Dios liberó al pueblo de la esclavitud. Ellos fueron conducidos por el desierto. Y llegó el momento de dejar de vivir en el desierto para vivir en una tierra de vida abundante. Amén. La próxima etapa es la etapa que todos queremos, que tanto es el cielo como también puede ser la vida nueva en esta tierra. Una vida nueva en esta tierra. ¿Usted no quiere prosperar, sí o no? ¿Usted no quiere salir de este desierto, sí o no? Quizás usted está viviendo hoy en un desierto, pasando por dificultades y privaciones, y Dios va a sacar a usted de ese desierto. Amén. Versículo 27. Y le dijeron a Moisés: fuimos al territorio a donde nos enviaste. Es un territorio muy fértil. Allí siempre habrá abundancia de alimentos. Mira, estos son los frutos que se dan allá. Lo malo es que la gente que vive allá es muy fuerte. Y han hecho ciudades grandes y bien protegidas. Hasta vimos a los descendientes del gigante Anak. En el desierto viven los amalecitas, en las montañas viven los hititas, los jebuseos y los amorreos. Y entre el mar y el río Jordán viven los cananeos. La gente comenzó ¿a qué? A murmurar. Míreme usted por favor. Ponga atención a lo que le voy a decir. Es esto aquilo que le va a cambiar la vida. Cuando aquellos hombres fueron a ver la tierra, ellos regresaron con un reporte diciendo: es verdad que esta tierra es buena como Dios había dicho, pero lo malo es que esta tierra ya está habitada, y está habitada por gigantes. Y ellos empezaron a mirar a las dificultades,
Eles começaram a mirar a las coisas que seriam para eles difíceis. Aprenda uma coisa que ele vai dizer: su problema pode ser difícil para você, pero não é difícil para Deus. Pode ser complicado para você, pero não é complicado para Deus. Pode ser grande para você, pero não é nada para Deus. Amém. Não é nada para Deus o problema. E eles vieram dizendo a Moisés: Moisés, esta terra é boa, pero não podemos entrar. Eles começaram a ser quê? Murmurar. Que é murmurar? Aqui você vai entender por que viagem de 40 dias se tardou 40 anos. Porque o povo começou a murmurar. Se há algo que a Deus le enoja, se há algo que a Deus le hace enojar, é a murmuração. É quejumbroso, é uma pessoa que vive quejando-se e reclamando e que vive mirando lo malo. A Deus não lhe agrada a murmuração. Imagine-se se sua vida, por cada murmuração, se retrasar um ano. Há muita gente com a vida retrasada, hasta enferma, porque ela se la passa todo o tempo murmurando, quejando-se, porque nada está bem para ela. Nada está bem, se llueve não está bem, se hace sol não está bem, se cambia o horário não está bem, porque todo para eles é difícil. Há pessoas que para todo problema, para toda solução já havia um problema. Para toda solução já havia um problema. Há uma frase que é usada no Talmud de los judíos, muito conhecida, que diz que nós não vemos as coisas como são, nós vemos as coisas como somos. Nós não vemos as coisas como são, nós vemos as coisas como somos. E se você é uma pessoa em sua mente débil, você vai ver debilidade em todo. Quem me está compreendendo, gente? Versículo 30. La gente começou a murmurar, pero Caleb les ordenou que callar-se e les dijo: vamos a conquistar esse território. Podemos hacerlo. Versículo 31. Pero los outros que haviam ido com ele começaram a desanimar a los israelitas, diciendo-les que el território era era malo. No lo hagan. Les decían: no lo hagan. ¿Por quê? Não podremos vencer a gente tão poderosa. Los que vivem allí são gigantes como Anak. Ante eles nos veíamos Então ponga atenção, por favor. Nós não vemos as coisas como são, nós vemos as coisas como somos. E eles se veíam ante os inimigos como grillos, como langostas. Ponga atenção, porque a maneira como você se vê determina muita coisa em sua vida. Às vezes você se vê pequeno. Sabe qual é a pior derrota que você pode sofrer? É quando você é derrotado por si mesmo. É quando você perde para si mesmo. Aqueles homens, antes mesmo de lutar, antes mesmo de intentar, eles já estavam derrotados por quienes? Por eles mesmos. O problema é que às vezes você perde para você, e se você perde para você, como você vai ganhar de outras coisas? Como você vai vencer a deuda? Como você vai vencer o problema que seja? Se você perde para você aqui dentro em sua cabeça, se você a si mesmo se derrota aqui em sua cabeça, há pessoas que não hace falta nenhum demônio para atormentá-la, porque ela hace melhor que os demônios. Ela mesma se condena, ela mesma se culpa, ela mesma se martiriza, se carcome, não hace falta um bruxo que lhe trabalhe, não hace falta que nada lhe vele, porque às vezes você mesmo se diz palavras duras, você a si mesmo se diz: eu não puedo, eu não tenho capacidade, eu sou pequeno, eu nasci para sofrer. As coisas você não as vê como são, é como você é. E por isso você não prospera, porque você perde para você mesmo. E a Bíblia diz que aquele que não domina a si mesmo não serve para governar, mas aquele que sabe vencer a si mesmo, ele é mais valiente que aquele que domina uma cidade. Sua maior vitória é vencer a si mesmo, é controlar a si mesmo, é dominar a si mesmo. Quem me está compreendendo, gente? Está claro? Então, aqui diz que eles começaram a ver-se pequenos, e disse mais que Caleb, quando escutou isto, que foi o que hizo? Ele disse: cállense. Ele cadiou aquelas vozes. Você tem que callar essas vozes negativas que vêm à sua cabeça. Eu não sei que vozes vêm aqui à sua cabeça, mas você tem que callar essas vozes. Calle estas vozes, silencie estas vozes.
Quizás estas voces vienen a través de personas de su familia, de repente por los noticieros. Todo lo negativo, usted tiene que callarlo, atarlo, reprenderlo. Entonces usted está delante de un problema, usted está delante de una situación. Nosotros somos así. Yo me acuerdo una vez, yo de niño, yo me palpaba aquí, yo sentí como unas glándulas, ¿no? Y ya me vino a la cabeza, ¿será que es un tumor, un cáncer? ¿Ya le pasó eso? O sea, cualquier cosa, nosotros ya pensamos no negativo. Cállese, cállense. Estas vozes de mi cabeza, cállese. Calle las vozes negativas. Amén, gente. No permita que ellas estén hablando en su cabeza, no. Senão ellas le van a derrotar a usted. Toda essa noite a congregação começou a gritar e a chorar. Todos os hijos de Israel se quejaram contra Moisés e Aarón. E toda a multitud les dijo: como quisiéramos haber muerto em Egipto, ou morir en este desierto. Mire-me usted, por favor. Lea comigo aí o versículo 4. E uns a outros se diziam: designemos um capitão e volvamos a donde? Póngame atenção, por favor. Lo difícil não é liberar uma pessoa de Egipto. É liberar Egipto de ella. Não é sacarlo de la esclavitud, é sacar la esclavitud de usted. Não é quitarlo de la pobreza, é quitar la pobreza de dentro de usted. El pueblo salió de Egipto, pero seguían viviendo e pensando como que esclavos. E quando eles chegaram delante da entrada da terra prometida, e eles viram que teriam que fazer que? Pelear. Então eles, quando viram a dificuldade, começaram a pensar como escravos, e eles disseram: era melhor que nós hubiéramos muertos no deserto, era melhor que nós hubiéramos vuelto a Egipto. Escute o que ele vai dizer: nunca queira volver para donde Deus lhe haya sacado. Não vuelva para a vida de donde Deus lhe sacou. Não vuelva a los vicios, não vuelva ao pecado, não vuelva a este mundo, não vuelva a Egipto. Não vuelva mais para donde Deus lhe haya sacado. Amém. Não queira volver. Aunque haja dificuldades por delante, Deus lhe vai fazer vencer, mas você não pode querer volver. Deje de pensar como esclavo, porque Deus lhe quer dar uma vida de um hijo, uma vida próspera. Amém, gente. Versículo 6. Mientras Josué e Caleb, que eram dos de los que habían ido a explorar la tierra, se rasgaban sus vestiduras y hablaban con toda la congregación de los hijos de Israel, les decían que la tierra que recurrimos para explorarla es una tierra sumamente que buena. Si el Señor se agrada de nosotros, Él mismo nos introducirá a esta tierra y nos las entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de esa tierra. Nosotros lo comeremos como si fueran pan. No les tengan miedo, que el Dios que los protege se ha apartado de ellos. Y con nosotros está ¿quién? 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 Póngame atenção, por favor. O pior vírus que existe, o pior contágio que há, é uma pessoa negativa que você convive. Quando você convive com uma pessoa negativa, uma pessoa murmuradora, uma pessoa quejumbrosa, esta pessoa lhe contagia, esta pessoa lhe contamina. Esse é o pior vírus que há, o medo. Aqueles homens que não creiam que seria possível entrar na terra, começaram a sair entre o povo dizendo: mira, não vamos entrar, nós vamos a morir, não caigan na trampa, não le escutem, não le hagan caso a lo que está dizendo estes homens, Josué, Caleb e Moisés. ¿Sí me estão compreendendo, gente? Você pode ver, as pessoas a nós nos dizem que somos estafadores, dizem que somos, e hablamos de dinheiro, e hablam um montão de coisas, e que enganamos, e nos ofendem, ou não é verdade? E estas pessoas tentam contagiar as demais para que não cheguem aqui, para que não entrem na terra prometida, para que não cheguem à vida prometida por Deus, para que não cheguem à terra prometida por Deus, que é o cielo. Quem me está compreendendo, gente? Aí você le quer haciendo caso a estas pessoas, e eles le contagiam a você, e eles le contaminam a você. E aún usted estando aqui com nós, aún usted viendo a nós, usted conhecendo o trabalho de nós, usted se deja llevar por lo que dicen as demás pessoas. Usted, se não sabe, eu lhe vou dizer. A Bíblia diz que todos os quejumbrosos en esta época murieron en el desierto. El desierto mata a los quejumbrosos. Las dificultades destruyen a los quejumbrosos, a los débiles, a los murmuradores. Ao invés de murmurar, ao invés de quejar-se, clame a Deus, ore a Deus e creia na palavra que Ele lhe ha dado, porque Deus disse na promessa, e foi o que Caleb dijo: gente, vamos a subir, vamos a entrar, vamos a possuir, porque Deus que? Ele está com nós. Aí um detalhe, ele dijo: se Deus se agrada de nós, nós vamos a entrar e vamos a ter esta terra. Deus nunca les habló del gigante para eles, porque para Deus não é nenhum problema el gigante.
Se Deus les dijo que ellos iban a poseer, ellos iban a poseer. E se você está aqui, Deus lhe está dizendo que você vai ter uma nova vida, é porque você vai ter uma nova vida, é porque você vai pagar esta deuda. Se Deus lhe dijo a você que você vai prosperar, que sua vida vai cambiar, que as portas se vão abrir, que as coisas se vão revertir, e Ele prometeu, é porque isso vai acontecer. Amém, gente? Quem me está compreendendo, gente? É uma promessa. E assim como Caleb dijo, eu lhe digo a vocês, se Deus se agrada de nós, não importa quão difícil seja, nós vamos a lograr, nós vamos a entrar. Deus mesmo nos introduzirá em uma nova vida, em uma nova etapa de vitórias. Basta de deserto, vai chegar a abundância, a prosperidade. Quem crê nisto? Você crê, gente? Pero que é o que agrada a Deus? A murmuração? As quejas? As dúvidas? A inconstância? Então, se Deus se agrada de sua fé, se Deus se agrada de sua confiança, não importa o problema ou a dificuldade, sua vida vai cambiar. Diga, minha vida vai cambiar. Para terminar, a Bíblia disse no versículo 24: solo a mi siervo Caleb lo llevaré a la tierra donde ele entrou. A ele e a sua descendência les daré ¿qué? Posesión de la tierra. ¿Por quê? Porque en ele hay outro. E porque ha decidido o quê? Em Caleb e em Josué havia outro espírito. Não era espírito de quejumbroso, de murmurador. Não era espírito de dúvida, de inconstância. Não era espírito de medo. Em Josué, em Caleb havia o espírito de confiar na palavra de quem? Na palavra de Deus. E Deus dijo, porque Ele ha decidido seguir-me, que é o que você vai seguir? Vai seguir seu coração? Vai seguir o que disse sua família? Vai seguir o que disse o governo? Vai seguir o que disse os noticieros? Porque Caleb havia decidido seguir o que Deus havia dito. Deus dijo, eu lo llevaré. Deus le vai levar a la vitória. Deus le vai levar a uma nova vida. Deus le vai levar ao êxito. Se você decida seguir-lhe a Ele. Amém, gente? Você vai estar maldecido ou bendecido? Depende se você vai seguir seu coração e vai quedar mirando a dificuldade, ou você vai ser como Caleb. Você vai ter outro espírito, outro soplo, uma outra mentalidade. Você vai ser diferente em meio a los demás. Porque Josué e Caleb, eles eram diferentes em meio a todos os demás. Mientras todos os demás diziam, não se pode, ante eles somos como grillos, somos como langostas. Josué e Caleb dijo, basta, cállense, vamos a poseer. Deus está com nós. Amém, gente? Póngase de pé e diga, Deus está com nós.